Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor, porque chegamos no final de um dia e temos esta segurança da nossa alma, amém? De que o Senhor não nos abandona nunca, o Senhor está sempre conosco, amém? Eu sempre tenho orado e pedido para que o Espírito Santo possa estar como eu oro por mim, eu oro por cada um que está aqui comigo, né? Que nos acompanha aqui. Para que o Espírito Santo ele esteja te abençoando, que ele possa guiar o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. O nosso pensar para que nós não sejamos guiados por pensamentos ou sentimentos, né, incorretos. O nosso falar para que nós possamos falar palavras que edificam e não palavras que não edificam. Porque gente para apontar o dedo, para acusar, né? Para acusar de coisas erradas ou dar conselhos ruins, não falta, né? Mas para falar uma palavra que edifica, uma palavra que constrói e não destrói, são poucos, amém? E nós devemos seguir o que nós vimos aqui, que os discípulos de Jesus, eles são conhecidos pelo amor, amém? Então nós somos, é a marca do discípulo de Cristo, o amor. Então nós precisamos ter palavras que edificam, palavras de amor, palavras de conforto, amém? Palavras que constroem, não palavras que destroem. E também nós precisamos que o Espírito Santo nos alerte quando, porventura, nós formos fazer algo que nós achamos que está certo, mas está errado, né? Uma atitude errada, né? Uma ação errada. Então que ele também possa estar sendo essa luzinha de alerta, esse sinal para nós ali, amém? Para guiar sempre o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir, amém? Eu incluo nisso os nossos sentimentos também, para que nós não sejamos pessoas guiadas pelas nossas emoções. Há um perigo muito grande em nós sermos guiados pelas emoções, porque nós temos que ser guiados pela palavra de Deus e não pelo que nós sentimos, não pelo que nós pensamos, não pelo que nós achamos. Amém? Eu quero convidar você a abrir, então eu tenho orado sempre por todos também nesse sentido, e eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em João capítulo 14, o versículo 5 de João 14. Lembrando que nós terminamos com Jesus falando aos discípulos assim: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. No versículo 4 do capítulo 14 de João. Amém? Eu vou ler aqui na NVI, mas você pode ter aí uma ARC, uma ACF, uma ARA, você pode ter uma contemporânea, você pode ter uma NTLH, amém? Mas todas vão ter o mesmo sentido nesse texto que nós vamos ler, amém? Então, vamos ler lá então, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Atualizada, né? São ali a explicação, né, do ARA, a ACF, enfim, né? A NVI, Nova Versão Internacional, né? Depois tem a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a NTLH, né? Eu não gosto dessa, realmente eu não gosto e nem tenho, inclusive. Tá? Não tenho nenhuma versão em TLH porque eu não gosto, porque eles tentaram facilitar muito e o texto daí se perde, né? Ele fica, às vezes, se perde muito o sentido, o peso das palavras, né? O sentido dos versículos, tá? Mas aqui em João capítulo 14, o verso 5, diz assim, né? Então Jesus disse, olha, para onde vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé, ele no meio, ali junto com os discípulos, ele diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Então Tomé está dizendo assim, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como que nós vamos saber o caminho? É mais ou menos isso, olha, eu sei o caminho quando eu sei onde eu quero chegar, né? Eu quero ir para tal lugar, então eu sei o caminho. Eu vou escolher o caminho. Mas quando eu não sei qual é o lugar, como que eu vou saber o caminho? É isso que Tomé está dizendo. Mas olha o que Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus ele está dizendo, eu sou o caminho para o Pai. Eu sou a verdade, a palavra de Deus. Né? Ou seja, basta seguir a palavra de Deus. Né? Ele é o verbo vivo. Amém? Tudo foi feito por intermédio dele. Nada do que existe foi feito sem Jesus. Amém? É isso que diz lá, porque ele é o verbo vivo. João capítulo 1, eu sempre cito esse texto. Amém? E aí ele diz assim que ele é a vida. Ele é a vida verdadeira. Ele é a vida aqui e a vida no porvir. Amém? Louvado seja o Senhor por isso.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe que, olha o que ele está dizendo, que ninguém vai até o Pai a não ser por ele. Isto é João 14, 6. Leia na sua Bíblia, você vai ver que ela diz a mesma coisa. E o que é interessante nesse texto aqui é assim, né, nesse versículo, que todo mundo conhece, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas engraçado, né, que a maioria não sabe que a continuação do versículo é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que coisa tremenda, né? Por que será que eles omitem, né, essa segunda parte? Então eu deixo essa pergunta aí para você, peço para você ir conferir na sua Bíblia, se é de fato isso, como os bereanos que eu já ensinei aqui outro dia, vá lá conferir na sua Bíblia, amém? Quando você puder também, vou lançar um outro desafio aqui, vá lá em Êxodo capítulo 20 e você vai ver que os 10 mandamentos que nós conhecemos, amém? O começo, ele é omitido para nós também. A maioria não conhece. Por quê? Porque não lê a Bíblia, amém? E porque nos ensinaram só a partir de determinado ponto. O que estava antes não ensinaram. Mas leia lá e tire as suas conclusões. Leia aqui João 14, 6 e tire as suas conclusões, porque nós não podemos esquecer que um texto fora do contexto, ele é um pretexto, né? Ele é uma narrativa. Agora, quando eu leio aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu então fecho ali, né, aquelas 4 linhas da Bíblia, amém? Para não sair fora, né? Para não criar uma nova doutrina, amém? Para não, ou uma heresia, né? Então a gente continua aqui e diz, ó, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Jesus está falando, já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então Jesus está dizendo assim, olha, se vocês realmente me conhecessem, vocês conheceriam o meu Pai. E vocês já o conhecem, né? E aí disse Filipe para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele está dizendo assim, mostra-nos o Pai, né? Quando ele fala do Pai, ele está falando de Deus Pai. Queremos ver Deus Pai. Queremos também ver Deus Pai. E aí Jesus responde, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, olha o que ele diz, quem me vê, vê o Pai. Como vocês podem dizer, mostra-nos o Pai? Então quem vê Jesus como ele vive, a obra de Jesus, quem vê como o que Jesus ensina, está vendo o próprio Pai. E olha o que Jesus diz agora, vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então Jesus está dizendo, olha, o Pai e eu somos um só. O Pai está em mim. As palavras que eu digo, elas não são só minhas, elas são do Pai, porque eu estou aqui para fazer a sua obra, cumprir a sua missão, que nós já havíamos conversado sobre isso, né? Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Nós não podemos esquecer de um detalhe. Os discípulos, eles não tinham o Espírito Santo ainda. O Espírito Santo ainda não havia sido dado, não havia sido derramado ainda. Isso é só lá em Pentecostes, Atos capítulo 1, né, 1, 2 ali, que acontece o Pentecostes. Amém? Depois nós não podemos esquecer que os discípulos ainda não haviam se convertido. Por quê? Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E eles não tinham o Espírito Santo ainda. Amém? Então, ele diz aqui, ó, creiam. Creiam pelo que vocês estão vendo. Creiam pelo que vocês estão acompanhando. Pelo que vocês estão vendo eu fazer. De que o Pai está em mim e eu estou nele. Creiam em mim, creiam também no Pai. E aí ele continua. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha uma coisa que eu quero que você entenda, por que aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado? E diz ainda, ó, fará coisas ainda maiores do que estas. Por quê? Porque aquele que crê, Jesus está nele e o Pai está nele. Então eu quero dizer para você que quem está em você, Jesus, o Pai, o Espírito Santo, você é uma casa espiritual. É claro que nós sabemos que assim, se nós formos seguir aqui o texto, teologicamente, é o Espírito Santo. Jesus subiu, está sentado à direita de Deus Pai, e o Espírito
Santo veio ser o nosso Consolador. Amém? Que nós vamos ver isso depois. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só. São um só. Amém? São um Deus só. É o mesmo Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós faremos as obras igual, por quê? Porque Deus, através do Espírito Santo, está em nós. Habita em mim e habita em você. Por isso que eu falei no início, que eu oro sempre para que o Espírito Santo possa guiar o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir, para que a gente não se desvie do caminho, para que a gente não ande no nosso achismo, nos nossos pensamentos. Amém? E aí ele ainda diz assim, porque estou indo para o Pai, né? Final do 12, né? Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha o que ele está dizendo, tudo aquilo que vocês pedirem no meu nome, eu vou fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando você ora em nome de Jesus e uma pessoa é curada, por que a glória é de Deus? Né? Por que a glória não é nossa? Porque é Ele quem está fazendo, não somos nós somos só um instrumento, nós somos só um canal de Deus, amém? Nós estamos dando só voz ao Senhor, amém? Estamos dando voz para que, em nome de Jesus, aquela pessoa seja curada, seja liberta, seja restaurada. Toda a glória é única e exclusivamente de Deus. Quando uma pessoa é curada, quando ela é liberta, quando ela é salva, quando ela entrega a sua vida para Jesus, amém? E nós não podemos esquecer que esta oração não é uma oração egoísta, é uma oração que tem um objetivo, um propósito de Deus, que ela está baseada nos méritos daquilo que Cristo fez, não nos nossos méritos. Porque eu oro, porque eu jejuo, porque isso, porque aquilo. Também eu tenho que fazer isso, mas o mérito todo é de Jesus Cristo. Todo é do Pai, todo é do Espírito Santo, porque são eles que estão agindo. Nós somos só um instrumento. Nós somos o seu canal. Amém? E que a glória sempre vai ser dele. Então, olha o que ele diz, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Que bênção! Você já parou para pensar? Quando você está orando, você acha que é um propósito de Deus quando você ora, por exemplo, pela tua filha, pelo teu filho, pelo teu marido, pela tua esposa? Você acha que é um propósito de Deus que a tua família seja restaurada? Que o teu filho seja liberto? Que a tua esposa seja curada? Está no propósito de Deus isso? Está na palavra de Deus? Então você está orando correto. Amém? Então você deve continuar orando, crendo, porque veja o que ele está dizendo. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando você ora e acontece uma restauração, quem é glorificado? Quando você ora em nome de Jesus e acontece ali uma restauração, um milagre, uma cura, quem é glorificado? O Pai. Amém? Então você deve continuar orando, deve continuar intercedendo, deve continuar clamando. Por quê? Porque está alinhado com a vontade de Deus que está na sua palavra. A vontade de Deus é vida, não é morte. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos eles sejam salvos. Então nós devemos orar crendo com fé em nome de Jesus, porque a glória é sempre do Pai. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Meu Deus, nós queremos te agradecer por esta palavra, pedir que o Senhor abençoe cada um que está aqui conosco, que o Senhor dê uma noite de sono, de paz, de descanso, um sono restaurador, em nome de Jesus. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos para estar cercando cada família, cada casa, cada lar, em nome de Jesus, e cobre a vida de cada um, Senhor, com sangue precioso de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Tenha uma boa noite em nome de Jesus. Coloque seus pedidos de oração nos comentários. Amém? E lá na descrição do vídeo tem o link se você quer descrição no teu pedido. Amém? Para que ninguém veja. Amém? Deus te abençoe.